Então vamos ler esse texto. Só para contextualizar aqui o ponto que nós vamos ler. Davi nessa época, né, ainda fugia de Saul, e Davi estava com um exército de 600 homens. Esse era o exército, né, que acompanhava Davi em suas lutas. A maioria, né, eram homens que estavam desamparados, homens que tinham dívidas, que eram procurados, ou seja, ele pegou a escória, né, para trabalhar e fez deles um exército. Então esses 600 homens, eles estão em uma batalha contra os amalequitas, e no meio do caminho, 200 homens já exaustos, né, da batalha, estavam perseguindo eles para tentar reaver as suas famílias, e porque a cidade que Davi habitava, né, foi saqueada. Levaram os filhos, levaram os cônjuges, né, levaram todos, e agora 200 homens ficam no riacho, e Davi segue perseguindo com mais 400 homens, e Deus dá vitória a eles. Eles conseguem recuperar as esposas, recuperam os filhos, né, recuperam os bens, e nada se perde. Agora eles estão voltando com esses 400 homens, e esse ponto que nós vamos ler é o ponto que Davi se encontra com esses que ficaram, por estarem cansados, eles ficam tomando conta da bagagem, né, que eles carregam. Então diz assim, 1 Samuel 30, verso 21. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um pode pegar sua esposa e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Duas coisas aqui que é importante, né, para nós ressaltarmos. Primeiro em relação à sociedade. Uma sociedade, né, que às vezes explora os pequenos, explora os menores ou aqueles que não têm o recurso, né, para investir. Uma sociedade capitalista, onde os bens não são distribuídos, né, a riqueza do país fica na mão de poucos, porque falta uma consciência. A sociedade, ela começou a se estruturar a partir de juntar forças, né? Então houve uma época que tinha os chamados feudos, né? O que eram os feudos? Eram vilas, e essas vilas se especializavam em alguma coisa, e a partir, né, de um líder chamado senhor feudal, né, esses feudos eles eram organizados. E como é que isso era feito? Vamos dizer que numa dessas vilas, a maioria das pessoas tinham habilidade para costura, né, ou para tecer tecidos, e aí eles se juntavam e fazia como se fosse uma indústria, né? Então juntava as famílias, cada um produzia, e eles juntavam tudo aquilo, os produtos, né, daquele feudo, e negociavam com outros. Por exemplo, um que produzia um produto negociava outros produtos, e aí tinha o chamado escambo, né, que era as trocas que eles faziam por mercadorias. Então eles começaram a fazer isso de forma organizada.
E daí, né, depois veio a era industrial. E qual era a ideia, né, da indústria que foi implantada logo a seguir? Olha só, vamos dizer que tínhamos lá uma pessoa vai fazer uma indústria de sapatos. Quem que é que eles contrataram para a indústria de sapatos? Sapateiros. Então as pessoas concordavam, né, de deixar os seus pequenos negócios e se juntaram e começou ali a indústria, né, com máquinas, eles investiram. Então tudo era feito em comum e a renda era comum também. A pessoa que organizava, né, a indústria, ele ia e aquilo era distribuído aos funcionários. As primeiras indústrias, elas eram mais justas, né? Porque o recurso que entrava, as pessoas ganhavam, né, uma boa parte disso. Até que aqueles que estavam em cima passaram, né, a entender, falaram, não, mas eu que estou financiando, eu que estou conduzindo, eu que estou liderando. E aí eles começaram a dizer, não, eu mereço mais, cada vez mais. E depois que eles já tinham a indústria montada, eles já não precisavam daquele especialista, porque eles formavam pessoas, e aí a procura por serviço, e começou a aumentar a demanda, e aí eles começaram a baixar os salários, né? E aí, por fim, né, o dono, né, da indústria, ele acaba levando uma parte exorbitante, né, daquele recurso que entrou, que deveria ser dividido de forma mais igualitária, né, entre eles, ou seja, aquele que pega a fruta. E eu vou falar para vocês como é que o Senhor me despertou nesta manhã, com uma imagem, né? Imagine que nós temos um pé de fruta, né? Uma macieira, e eu tenho lá uma maçã que está num galho alto, e eu venho e peço para Ju uma ajuda. Eu falo, Ju, você vai ficar aí, eu vou subir nas suas costas para pegar aquela maçã. Então ela serve de apoio, eu vou lá, subo lá em cima e pego a maçã. Qual que é a ideia? Ela serviu de base para que eu pegasse a maçã. Aí qual é a ideia? Eu pego a maçã e divido com ela, certo? Porque nós dois trabalhamos juntos. Só que chega uma hora, eu vou começar a pensar assim, não, mas quem pega a maçã sou eu. A Ju só é a base, então eu tenho mais direito a essa maçã. Então eu pego lá 10 maçãs e falo assim, olha, como você me ajudou, eu que peguei as maçãs, eu vou te dar apenas uma maçã e vou ficar com as outras 9. Essa é a sua parte. Então essa é a mentalidade, né, desses que começaram a trabalhar dessa forma. Por quê? Se ela não aceitar, eu trago outra pessoa para servir de base. Só que eu deixo de entender que sem esta base eu não consigo pegar a maçã. Porque eu preciso subir nesta base para pegar a maçã. O correto seria, não, já que ela me ajudou, vamos dividir de forma igual a maçã, né? Mas não, aquele que parece que foi lá mais alto e pegou, ele tem mais direito. Só que quem segura o peso, né, maior são aqueles que estão embaixo, aqueles que servem de base, né, para que aqueles que estão acima consigam pegar a maçã. Então o que aconteceu aqui foi a mesma coisa, porque aqueles homens que estavam cansados pareciam que o serviço deles era menos importante. Mas como é que aqueles 400 homens lutariam com bagagem nas costas? Será que eles venceriam carregando lá, né, as suas malas e tudo aquilo que eles levavam para poder sobreviver na batalha, sem que aqueles homens ficassem cuidando? Em algum ponto eles deixariam, e se eles deixassem aquilo sozinho, viriam outros e saqueariam e levariam ali todos os seus bens. Então Davi reconheceu que o trabalho daqueles que ficaram era tão importante do que aqueles que foram. E esta visão, né, não pode vir para nós, essa visão capitalista. No reino não é assim. Por isso que Jesus falou, considere os menores como se fossem os maiores. E nós temos essa mentalidade de reino. Nós sabemos que tão importante quanto o pastor que subiu no púlpito para pregar a mensagem é a importância do diácono que recebeu, né, o membro que chegou, ajudou ele a estacionar o carro, aqueles que prepararam o louvor, aqueles que estão preparando, né,
o som da igreja, a transmissão dos cultos nesses dias, né? Tá lá a pessoa, na cozinha fritando a batata. Quem está lá na cozinha fritando a batata, né? São todos importantes, porque isso é o reino. Falando nisso, né? Ontem nós estivemos fazendo a pintura lá do estacionamento, né? A preparação ali na frente, né? E o recurso está vindo daí, né? Lá do nosso TBC Store, né? Do TBC Gourmet, e que estão ajudando, né, na manutenção da nossa igreja. Então todos são importantes, e é isso que Davi reconheceu. Falou, não, aqueles que ficaram, não, mas eles não lutaram lá, mas deram condição de outros lutarem. Então isso é importante. A primeira lição que nós aprendemos com Davi é essa, né? A importância de todos desfrutam da mesma vitória, porque todos fizeram parte, alguns de uma forma, outros de outras, mas todos fizeram parte. Quando nós nos alegramos, celebramos, né, que alguém se converte ao Senhor, que uma vida é transformada, nós fazemos isso sabendo que toda a igreja, né, se envolveu de alguma forma para que fosse possível, né, a mensagem ser pregada e as pessoas serem alcançadas, né, em um ambiente de culto, em um ambiente de organização. Então essa é a primeira lição. A segunda lição é o que Davi diz aqui àqueles homens. Davi reconhece que não eram eles, que tanto aqueles que ficaram com a bagagem quanto os que lutaram, eles dependiam do Senhor. E Davi diz assim, não, foi Deus que nos deu a vitória, foi Deus que nos abençoou, e se foi Deus que abençoou, não tem mérito para ninguém, o mérito é dele. Tanto aqueles que foram para lutar, quanto os que ficaram guardando a bagagem, todos foram frutos do amor e da misericórdia de Deus. Porque se Deus não viesse, né, derramasse sobre eles a sua misericórdia, desse a eles força, colocasse a vitória na mão deles, nenhum deles teria sido vitorioso. E assim acontece conosco, né? Se Deus não vir, não derramar a sua graça, o seu favor, a sua unção sobre nossas vidas, como é que nós podemos alcançar alguma coisa? Então a glória é Ele. Então isso faz com que nós não tenhamos o mérito, né? E possamos repartir, envolver todos nisso, porque na verdade é Deus quem está nos dando. Então aprenda isso. Tanto quem pega a maçã, quanto que serve de base, né, tem o mesmo papel. Nós somos um corpo, né, juntos, ajustado, cada um com a sua função, cada um, né, fazendo o seu papel. Assim nós desfrutamos deste grande benefício, né, que é o amor de Deus derramado por nós. E aí nós só nos sentimos privilegiados. Queridos, nós trabalhamos ontem aqui, né, eu, Francisco e o Ed, e quando eu levei o Francisco em casa, né, que eu deixei ele lá, ele falou assim, pastor, muito obrigado por deixar eu ter um dia tão maravilhoso. O dia maravilhoso dele foi trabalhando, né, pintando, varrendo, né, fazendo lá, mas isso é maravilhoso, fazer parte, né, sentir, falar, puxa, fizemos parte, somos parte disso. Deus nos deu o privilégio, né, de realmente nos envolver no seu reino, e é direito de todos. E a nossa alegria é que quanto mais pessoas vierem, melhor, quanto mais se envolverem. Nós não temos dificuldade de dividir, né, os méritos e dizer, somos nós que estamos conquistando junto. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Então é para Ele que vai toda honra, toda glória, toda honra e todo o louvor. Exatamente. Amém. Graças a Deus. Está aqui a Leia, né, a líder do louvor. Como que, né, a Leia teria ministrado aquela canção que ela cantou no domingo, se não tivesse lá os meninos vindo para tocar, se não tivesse o som, né, preparado para que a voz dela fosse amplificada, né, se não tivesse sido o tempo de ensaio, toda aquela estrutura, e ainda, né, se Deus não nos tivesse dado a oportunidade de estarmos ali. Então tudo é
para Deus. Vem dele, por ele e para ele. Isso ele está comentando aqui. Glória a Deus, logo eu quero estar fazendo parte desses irmãos. Na verdade, você já faz, Su. Sim, faz parte, né? Você não faz mais pela impossibilidade hoje da situação, mas hoje a Su tem exercido pastoreio. Sim, exercido o pastoreio, e a gente sabe, Su, aquilo que você faz que ninguém vê, né? Exatamente. Nos bastidores. Nós que somos como pastores, né, que acaba direcionando algumas coisas, e Deus tem visto, né? Deus aquilo tem que é visto. feito nos bastidores. Você já faz parte, já, Su. Não tenha dúvida disso. A Ana Lúcia que o diga, né, Aninha? Glória a Deus, toda essa igreja é abençoada. E contribua, gente, participe, né? Você chega junto, não se acanhe. Fazer parte disso é um privilégio. Ontem eu também estava pensando, né? Depois do trabalho que a gente fez, eu fiquei pensando o seguinte: a grande diferença, eu estava até pensando em cima da parábola do filho pródigo, né? É você fazer sabendo que é seu. Isso. É muito diferente. Tem gente que faz, eu estou aqui fazendo um trabalho para a igreja. Então é como se ele fosse fora disso. E algumas pessoas que falam da igreja também, né? A igreja é isso, aquilo, como se ela não fizesse parte. E aí que está o grande problema, né? Quando nós entendemos que é nosso, que é o que o irmão do filho pródigo não entendeu, né? Nós fazemos porque é nosso. O reino é nosso, né? Então nós somos a igreja. Quando nós entendemos isso, muda tudo. Eu estava falando para o meu filho, né? Que uma coisa é você estar numa casa de aluguel, né? Estar num apartamento ou num imóvel que não é seu. Você faz porque você precisa cuidar. Mas é muito diferente você fazer no que é seu, né? Quando você está trabalhando e fazendo uma reforma na sua própria casa. Você troca lá uma tomada, você sente assim, puxa, eu estou fazendo isso na minha casa. É como se o investimento fosse melhor, porque ele volta-se, né, para aquilo que é seu. E assim, né, deve ser a igreja, a instituição, né? Não só a igreja que somos nós, mas aquilo que nós fazemos parte como um todo. Quando nós entendemos que aquilo é nosso, né, que nós somos, que investimos naquilo que é nosso, trabalhamos na herança que é nossa, né? Então faz toda a diferença, né? Muita diferença. Investimos porque sabemos que somos parte disso. Amém? Amém. Então vamos orar nesta manhã. Amém. Só citando aqui, teve alguns irmãos que pediram oração agora. A gente já está colocando na lista aqui, né, da nossa oração da noite. Né? A Mislene pediu oração pela prima dela, a Ana, que está com sintomas de Covid, e já está dando testemunho aqui que o seu Simão está melhor. Né? Graças a Deus. Amém. Deus é fiel, né? Ele é bom, cuidou dele. De ontem para hoje ele amanheceu bem melhor. O pai da Elis também, né? Fez boa viagem, graças a Deus. Elis já compartilhou aqui com a gente. E é isso aí, somos corpo. Somos corpo. A sua causa é a nossa causa, a sua alegria é a nossa alegria. Eu já estou extrapolando o tempo aqui, gente. Hoje eu me empolguei. Já saí dos 20 já. Amém. Vamos orar nesta manhã? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, Senhor, por esta palavra que veio ao nosso coração, Senhor. Uma Sim, palavra que veio inspirada por Ti, Senhor. Ó Deus, de nos fazer reconhecer, Pai, que dependemos uns dos outros. A interdependência que o Senhor nos deu faz com que todos se tornem importantes, Senhor. Ó Deus, num mecanismo, Pai, cada engrenagem tem a sua função, tem a sua importância, tanto a pequena quanto a grande, Senhor. Se faltar uma, aquilo para. Ó Deus, assim é o teu corpo, Senhor. Cada um na sua função, cada um com o seu dom, cada um, ó Pai, com a sua devida importância. Caminhamos juntos, ó Deus, sem que nada, Senhor, que fazemos vem tornar alguém maior ou menor. Sim, Deus, não somos é um privilégio, Senhor, fazer parte disso. Porque tudo é Deus, Senhor. No corpo, é o Senhor que nos dá a oportunidade de servirmos juntos, ó Pai, de estarmos juntos. Sim, meu Deus. Ó Deus, é o seu amor, a sua graça que nos alcançou. Aleluia. E o Senhor nos deu, ó Pai, a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor faz.
aquilo que é seu, ó Pai, o grande privilégio, Senhor, de servir, algo que o Senhor na sua infinita sabedoria encontrou um prazer e o Senhor faz, ó Pai, sendo, ó Deus, totalmente independente, porque o Senhor é soberano. O Senhor é autossuficiente, não precisaria, Senhor, de nós, mas o Senhor nos incluiu nisso e somos privilegiados. Enche-nos, ó Pai, desta verdade, desta sabedoria que nos torna humildes, ó Pai. Ó Deus, que faz com que nós reconhecemos o valor de cada um. Oh Deus, e toda glória, toda honra seja dada a Ti, Pai, porque Tu és supremo. E é o Senhor, ó Pai, que faz todas as coisas. Ó Deus, se esta verdade estiver em nosso coração, nós sabemos que não seremos tomados por um espírito arrogante, por um espírito orgulhoso, pois reconhecemos, ó Pai, que tudo é privilégio, que tudo é a Tua misericórdia, o Teu amor que é derramado sobre nós, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, a seguir assim. Ó Deus, com esta verdade, cada vez mais, nos alegrando por cada um que o Senhor trouxer, que o Senhor ajudar, Senhor, que venha fazer parte, que haja sempre em nosso coração a alegria no partilhar. Em nome de Jesus nós oramos. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Deus esteja contigo. Amém, queridos. Fiquem na paz. Um beijo, Deus abençoe.